Fla-Flu 439. E meu amigo, tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, vamos embora direto pra vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, se você gostar do vídeo, senão tudo bem. E do like também, só se você gostar do vídeo só. Bem, hoje, como eu falei, é dia de Fla-Flu, é dia de Fla-Flu 439, esse confronto entre Fluminense e Flamengo, que neste momento tem 138 vitórias do Fluminense, 141 empates e 159 vitórias do Flamengo. 138 vitórias do Fluminense, 159 vitórias do Flamengo. O jogo é às 18 horas no Maracanã, estarei lá, será a minha última transmissão do estádio nesse início ali de Brasileirão. E a transmissão, apesar de ser às 18 horas, a transmissão não tem Sport TV, não tem nada, é só no Premiere, beleza? Então você vai acompanhar aqui o áudio do Raiz Tricolor se não tiver o Premiere. Sobre o Fla-Flu, vencemos os últimos 6 jogos, 6 dos últimos 9. Nesses 9, inclusive, a gente só perdeu 1. A maior sequência recente sem perder pro Flamengo foi de 8 jogos sem perder em 2004, entre 2004 e 2006. Estamos em busca, né? Dá pra buscar, por exemplo, se não perder no Brasileirão, a gente já vai pra uma sequência boa, na verdade, que a gente tá numa sequência sem perder pra eles, atualmente, uma sequência de 5 jogos, né? Dos últimos 5 jogos, a gente ganhou 4 e empatou 1, e justamente o que a gente empatou foi um de título. Bem, a gente também faria, né, se a gente não perder pra eles nesse Brasileirão, chegaríamos bem perto, né? Aliás, se a gente vencer, não perder pra eles no Brasileirão, deu uma confundida aqui, né? Se a gente não perder pra eles nesse Campeonato Brasileiro, e isso envolve não perder no jogo de hoje, né, por exemplo, a gente vai imitar o que foi em 2014, de não ter perdido durante o ano inteiro pra eles. Ficou confuso esse início, mas vamos começar a falar do jogo agora. Já estávamos falando do confronto, agora vamos falar do jogo. Com início bem confuso, mas a tabela não tá muito confusa não. O Fluminense busca o G4, uma vitória coloca a gente no G4, né? Coloca assim em termos, né? Porque, por exemplo, a nossa frente tem hoje, a gente é o 7º, tem o São Paulo que já jogou e uma vitória faz a gente passar o São Paulo, e você ainda tem ali o Santos, por exemplo, que enfrenta o Palmeiras, então uma vitória faz com que a gente passe ou o Santos ou o Palmeiras, né? Um dos dois a gente vai passar, só aí a gente já é 5º. E aí tem o Botafogo jogando fora com o Coritiba, o Corinthians pegando o América Mineiro em casa, o Atlético Mineiro pegando o Avaí em casa, são os outros 2 times que estão à nossa frente, os outros 3 times que estão à nossa frente, isso é um pouco mais complicado, mas assim, vencendo a gente já passa pelo menos São Paulo, Santos ou Palmeiras, o que já deixa a gente no G4, no G5, muito perto do G4. E afunda ainda mais o Flamengo que hoje é 14º, pode sim terminar essa rodada na zona de rebaixamento, já que o Ceará tem um jogo a menos, né? Vai jogar aí no meio de semana contra o Fortaleza. Então, assim, a vitória hoje é importantíssima num nível inacreditável. O empate mantém a situação dos 2 times, do Fluminense olhando para igual o cachorrinho na frente de frango de padaria, né? Olhando ali, sonhando com a parte de cima, e o Flamengo dialogando com a parte de baixo. A derrota implanta uma crise numa semana vazia de jogos, né? O Fluminense só volta a jogar na domingo que vem. Hoje, na quinta-feira, eu falei que ou o Fluminense fazia um milagre ou fazia raiva. Ele não fez nenhum dos dois, né? Por incrível que pareça. Ele fez ali a sua parte do milagre, mas não o milagre completo, que não se classificou. E não fez a parte da raiva, porque o Fluminense fez uma boa atuação ali com o Oriente Petroleiro. O que é uma boa atuação? Uma goleada. E nesse caso foi uma ótima atuação, que foi uma goleada histórica contra os bolivianos, né? Que apesar de terem sido um time muito fraco, vários pegaram um time muito fraco e nunca enfiaram 10. O Fluminense hoje enfrenta o Flamengo e enfrenta também a sua possibilidade de ter uma semana tranquila. Se vai deixar a possibilidade de ter uma semana tranquila se achegar a nós, isso vai depender do time escalado por Fernando Diniz, que, repito, segue invicto. Fernando Diniz ainda não perdeu sob o comando do Fluminense, e não só não perdeu, como atualmente no Fluminense tem 2 empates apenas, ambos fora de casa. Até o momento, o Fluminense jogando em seus domínios, né?
com o Fernando Diniz, segue com um desempenho muito bom. Enfim, vamos ver como é que será o jogo de hoje, hein? O jogo de hoje, que inclusive agora nessa parte do bola em campo, a gente troca ideia sobre escalação. Vou botar a escalação do Fluminense aí já na tela, mas até porque tem novidade pra caramba, mas é já de se pontuar o seguinte: a escalação do Fluminense me parece ter a ver com a provável escalação do Flamengo, como o Fernando Diniz vem fazendo já por várias vezes. Então vou botar aí na tela. Essa aqui não, essa aqui, ó. Tá aí a escalação, tem algumas dúvidas ainda no time, né? Fábio no gol, não é uma delas. Samuel Xavier na lateral direita. Iago Felipe na lateral esquerda. David Braz e Manuel na zaga. Lembrando que Nino teve um problema muscular e segue fora. Manuel assume a vaga dele. André e Wellington, mantidos no meio, com Ganso, Luiz Henrique e Germancano. Vocês viram que eu pulei Natan. Por quê? Tanto pode ser Natan, quanto pode ser também John Arias, que fez uma ótima atuação na quinta-feira, vai para a seleção nessa semana, pode ser que Diniz opte por utilizá-lo por ali. Só que, como eu falei, Iago Felipe treinou na lateral esquerda e o Samuel Xavier treinou na lateral direita, ou seja, há uma impressão de uma mudança. E por que eu imagino isso? Quando eu olho a escalação do Flamengo, eles têm uma dúvida no gol, mas eles devem vir com Mateuzinho na lateral direita, um lateral que sai bastante para jogar, é bastante incisivo, Rodrigo Caio Pablo, Ayrton Lucas, outro lateral que ataca bastante também. No meio de campo, provavelmente terão William Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Então assim, o Fluminense provavelmente imagina que quer o quê? Iago e Samuel Xavier, que apesar de não ser um lateral marcador, né, sempre um lateral muito mais dado à parte ofensiva, mas no Fluminense tem sido um lateral que joga muito mais efetivo nessa parte de trás do que na parte da frente, não que isso queira dizer muita coisa, mas enfim. Segurar esses dois laterais com os avanços de Mateuzinho e de Ayrton Lucas e as quedas, né, principalmente tendo, e aí a importância de John Arias ao invés de Natan, tá? Tendo os dois pontas, John Arias e Luiz Henrique, marcando laterais e os pontas do Flamengo, jogadores que jogarem mais abertos, e tendo por dentro uma opção de construção de jogadas. São 3 jogadores que têm passe muito bom, Wellington, André e Ganso, e que podem, com velocidade, todos os 3, com agilidade, melhor dizendo, acionar possíveis contra-ataques, principalmente ganhando um meio de campo que, de movimentação, se a gente considerar, não sei se o Arrascaeta vai jogar por dentro, ou o Everton Ribeiro vai jogar por dentro, mas de movimentação, talvez só tenha o próprio João Gomes. O William Arão, a gente sabe o desempenho que vem tendo ofensivamente positivo, mas defensivamente do Flamengo vem sendo um problema. Então o Fluminense talvez queira ficar com a bola. Essa é uma forma de ficar com a bola, inclusive, tendo um meio de campo que tenha mais qualidade no passe, dificultando, mas é óbvio que o Flamengo sabe que Diniz vai querer ficar com a bola. E se ele não tiver a bola, ele vai ter que ir para um plano B. E o plano B é sempre pior do que o plano A. Vai ser um jogo de xadrez ali. E eu torço para que não seja um jogo de xadrez. Por quê? Porque eu não entendo de xadrez, não jogo xadrez. Então, se pudesse ser um jogo mais simples para entender, eu agradeço. Vamos precisar muito do faro artilheiro de Germancano e acho que John Arias recebeu uma chance nesse momento, principalmente por causa desse jogo dele. Muito participativo. Até mesmo, ó, veja só, em 2 dos 10 gols que a gente fez contra o Oriente Petroleiro, com ele no campo de defesa, dominando a bola e dando um lançamento à frente para um contra-ataque do Fluminense, justamente com o que Germancano pode fazer para Luiz Henrique, e que foi feita 2 vezes, acho, uma por Cano e outra por Bigode para Matheus Martins, né? Isso pode acontecer. Vamos ver como é que vai rodar esse time do Fluminense, como vai funcionar diante do time do Flamengo e como vai funcionar a defesa também. Manuel e David Braz. Não tenho muita confiança na velocidade, apesar de ter gostado de Manuel até agora. Fico com um leve receio. Lembrando, tá? Para essa partida, o Fluminense terá no banco de reservas à disposição Felipe Melo e John Kennedy. Então, Felipe Melo está recuperado da cirurgia que ele fez, né? Da artroscopia no joelho. Tá à disposição de Fernando Diniz, mas ainda não com nível para poder ser titular, né, no nível físico. E John Kennedy já entrou no jogo de quinta-feira, quase fez gol, e a gente sabe que contra o Flamengo, cara, querendo ou não, Gabriel, é só mística, eu nem acredito muito nisso e tal.
cara, querendo ou não, tem alguma coisa diferente ali nesse moleque contra o Flamengo. Então é uma oportunidade também, principalmente se Germancano não puder completar a partida, ou se a gente estiver querendo um gol, dependendo de um gol, enfim, estiver perdendo, empatando no final e quiser buscar a vitória. O Fluminense nesse jogo, por incrível que pareça, a gente tá jogando contra um time que foi o segundo melhor, né? Acho que o segundo não, o terceiro melhor da fase de grupos na Libertadores, que ganhou 5 e empatou uma, que dominou a primeira parte continental, versus um time que foi eliminado na pré-Libertadores e na primeira fase da Sul-Americana. Mas, por incrível que pareça, a rotação no Campeonato Brasileiro muda a chave. E a gente tá falando de um time que tá vencendo para entrar no G4 e de outro time que não pode perder para poder entrar no Z4. E aí entra aquela pressão que eu falei muito aqui na chegada de Fernando Diniz. Querendo ou não, isso influencia. A gente tá falando de um time que vem com um histórico de pipocadas contra um time que vem com um histórico de decisões, decisões acertadas. Querendo ou não, a gente tá falando de um treinador que está prestigiado no cargo, apesar de ter sido eliminado recentemente, e a gente tá falando de um outro treinador que vive um momento conturbadíssimo, apesar de ter conseguido resultado no meio do ano, né? no meio de semana, né? Nos meios de semana. A gente tá falando de um time que tem um investimento altíssimo e tem um elenco vasto de opções, e a gente tá falando de um outro time que tem um investimento alto também, mas não tem esse elenco vasto de opções. São muito antagônicos, e na maioria desses termos, atualmente, o Fluminense, por incrível que pareça, é favorito contra o Flamengo. Não sei como será a arquibancada, né? Normalmente no Fla-Flu, a gente tem visto uma arquibancada com um time com 70%, 80% e um outro time relegado atrás do gol às direitas da cabine. Não sei como será hoje, espero que seja algo diferente disso. Mas o jogo é antagônico, como um Fla-Flu deve ser. A arbitragem da partida. Para falar de antagonismo, vamos falar de escolha de arbitragem. Rafael Claus. Rafael Claus apitará essa partida. Assim, ele é o árbitro, vai ficar marcado, acho que todo mundo já tá sabendo disso a essa altura, que não expulsou o Andrei, que disse que viu o lance lá no jogo contra o Coritiba, teve um erro, o Fluminense foi a CBF, fez lá tudo, e o Rafael Claus já apita de novo o jogo do Fluminense, enfim, 3, 4 rodadas depois, né, exatamente, 3 rodadas depois dessa confusão no jogo lá contra o Coritiba, da péssima arbitragem do Rafael Claus, que, por sinal, diga-se, nem a expulsão de André ele viu, foi expulso justo, foi justa a expulsão, mas quem o salvou foi o VAR. E não só, né, pra você ver que no Brasil o que importa é você ter nome e não estar apitando bem, de lá pra cá, e isso foi no dia 1º de maio, ele já apitou Red Bull e Corinthians pelo Brasileirão, já apitou Cruzeiro e Remo pela Copa do Brasil, já apitou Vasco e Bahia pelo Brasileirão da Série B, América e Botafogo pela Série A, e apitará o maior clássico do Brasil nesse domingo. E vai pra Copa, tá? É o árbitro do Brasil na Copa. Enfim. Bem, como falei, estarei diretamente do Maracanã neste domingo, minha última transmissão antes do meu filho nascer, então não estarei mais no Maracanã desse domingo até algum tempo ali no final do ano. E espero contar com a sua companhia, beleza? Pré-jogo começa antes da partida e você acompanha aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu!